Amigos queridos, minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Com Jesus. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. Muito verdade. A gente aprende muita coisa, né? Fora o resgate que a gente tem. No Livro dos Espíritos, capítulo da volta do espírito à vida espiritual, e Kardec pergunta: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando você está numa assembleia, é parte integrante dela, mas conserva sempre a sua individualidade. É isso. Muito certo. No livro que é o Espiritismo, vamos terminar com a explicação de Kardec ao padre, no pequeno diálogo com o padre. Kardec diz assim: em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a, firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo? Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeiro, quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que crê, crente das verdades gerais e não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Terceiro, o que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade? Quarto, qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia, ou a destes últimos sem a da moral? Respondi, senhor Abade, às questões e objeções que me dirigiu, mas, como lhe disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de lhe conduzir às nossas ideias e de mudar as suas convicções, limitando-me tão somente a lhe fazer encarar o Espiritismo sob seu verdadeiro aspecto. Se não tivesse vindo, eu não lhe teria ido procurar. Isso não quer dizer que desprezássemos a sua adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais, para nós, têm tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias elas são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo
em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura a se fazer é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dele uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se dessa leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, no qual os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Depois, vêm as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo do Céu e o Inferno. E assim termina a resposta de Kardec. Muito clara, muito objetiva. E assim nós terminamos as nossas leituras de hoje com o livro Perdão e Vida, psicografado também por Chico Xavier, e a frase de hoje é de Meimei. É preciso seguir sempre do vale para o monte, da sombra para a luz.